Boa noite, boa noite. Já são quase 9 horas da noite aqui. Estamos bem, graças a Deus. Um pouquinho mais tarde hoje, porque a casa estava cheia até agora há pouco. Então, vamos começar, né? Estamos estudando o livro do profeta Isaías. Tem sido uma jornada muito interessante. Temos aprendido bastante, especialmente a ter paciência e esperança, sabendo que todas as coisas estão programadas pelo Altíssimo, no relógio do Eterno está tudo marcado, está tudo pronto. É só chegar na hora certa e todas as coisas acontecem, né? É a gente aprender a ter paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então vamos lá, gente. Capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Esse capítulo foi intitulado O Ano da Graça do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Eu diria que esses primeiros 3 versículos, o profeta estava se referindo a ele mesmo como um protótipo do Messias. Ele estava dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre o profeta, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. E aí ele continua para restaurar o contrito e fazer apregoar o ano da graça e etc. Ele estava fazendo a referência a ele e ao Messias. A ele porque ele estava fazendo aquilo que o Eterno tinha mandado ele fazer. Por certo, ele fazia muita caridade, ajudava todo mundo que estava perto. E outra coisa, ele consolava o triste, porque dava esperança ao triste de coração de que um dia Sião seria restaurada, né? Mesmo com tudo aquilo que ainda não havia acontecido com Nabucodonosor, mas também aquela situação que estava acontecendo em Jerusalém entristecia muita gente. Se entristece hoje no Brasil o que está acontecendo no Brasil, para muita gente é muita tristeza, você imagina também lá nessa época, era a mesma coisa. Os remanescentes que ficaram, as pessoas que acreditavam ainda e confiavam no Altíssimo, estavam sofrendo muito. Gente, você imagina como estavam sofrendo. Esse Manassés, ele estava erguendo altares por todo lado que ele podia, restaurando todos os altares dos outros deuses. Ele estava profanando o templo. Então você imagina como é que estavam os sacerdotes que eram remanescentes, que estavam lá servindo ao Altíssimo e queriam continuar servindo ao Altíssimo, e eles não podiam fazer nada porque poderiam ser mortos. Eram perseguidos, como ele falou antes. Lembra no capítulo de ontem, quando ele falou dos que eram perseguidos? Então, ele precisava o quê? Apregoar o ano aceitável do Senhor, quer dizer, falar daquilo que iria acontecer num futuro mesmo distante, e o dia da vingança do nosso Deus, falar para eles, né, que um dia tudo aquilo seria cair por terra, tudo aquilo seria destruído e depois restaurado de novo, e a consolar todos os tristes,
a ordenar acerca dos filhos de Sião que se lhes dê ornamento por cinza e óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Ele estava dizendo: o Senhor me ungiu para não só ajudar o pobre, resgatar aquele que está triste, mas também consolar aquele que está angustiado e sem esperança. Aí, ó, ele diz aqui, e no fim, eles se chamarão árvore de justiça. Quer dizer, todas aquelas pessoas que estavam injustiçadas por Manassés, pelo rei Manassés, inclusive o próprio profeta, um dia eles seriam chamados árvore de justiça, plantação do Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Aqui ele fala: reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Então ele estava trazendo esperança para o povo, né? Você imagina viver uma situação daquela? Não era fácil para eles, como não é fácil para a gente hoje. Então, interessante é que quando Jesus, numa das vezes em que Jesus falou na sinagoga em Cafarnaum, ele leu exatamente esse texto, todo ele, todo o capítulo, que nós vamos terminar de ler. Jesus leu isso aqui, se referindo a ele mesmo. O profeta tinha escrito isso 600 anos antes de Jesus nascer. E quando Jesus veio e foi falar ali na sinagoga, em Cafarnaum, ele usou esse mesmo texto. Esse sermão de Jesus foi o último que ele fez em Cafarnaum. Todas as vezes que Jesus estava em Cafarnaum, e também em Nazaré, ele ia para a sinagoga e falava. Esse aqui ele não falou em Nazaré, esse aqui ele falou em Cafarnaum. Vamos lá, para o versículo 7. Reedificarão as ruínas antigas, restaurarão os lugares há muito devastados, renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Está vendo como é que ele estava falando aqui de um futuro? A cidade foi devastada de geração em geração. Gente, Jerusalém, ela foi sitiada 40 e poucas vezes, destruída completamente 2 vezes, completamente, assim, com templo e tudo, tudo por terra, 2 vezes. 40 e poucas vezes ela foi sitiada, foi invadida, não sei quantas. Muito mais. Estrangeiros, olha que coisa linda, gente, isso aqui está acontecendo hoje, viu? Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhandeiros. Gente, isso está acontecendo hoje. Sabe que nessa guerra agora, como está faltando mão de obra, você sabe quem está indo para lá para fazer isso aqui? Do estado do Texas, nos Estados Unidos. Aqueles texanos, aquele pessoal de fazenda, pois é, está indo todo mundo como voluntário fazer as ceifas em Jerusalém, porque está faltando mão de obra lá. Está vendo se cumprindo? Estrangeiros, lavradores de outras terras indo para Jerusalém para fazer a colheita. Já está acontecendo isso, mas vai continuar acontecendo, viu? Isso aqui não vai ser só agora, não. Todas as vezes que Israel precisar, isso aqui vai acontecer. Foi profetizado. O profeta Isaías falou, não tem jeito, acontece. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos. Isso também está acontecendo. Vai passar aqui a minha filha, que estava tomando banho no meu banheiro e saiu. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhandeiros. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Isso aqui, gente, ainda está por acontecer. Então, o versículo 5 e o versículo 6, o versículo 5 já está começando a acontecer, né? Porque quando Israel se tornou uma nação, um estado, os quibuts foram criados e muitos estrangeiros foram para Jerusalém, para Israel. Muitos. Viverem nos quibuts e plantarem, por isso que tem aquelas plantações maravilhosas lá em Israel, né?
Isso aqui já está acontecendo. Agora, essa segunda parte, ainda não. Ainda não. Que é o versículo 6. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Isso aqui ainda não, porque Israel ainda está sendo muito odiado por todo lado, mas você sabe por quê? Porque isso aqui tem que se cumprir, e o diabo não quer que isso se cumpra. Você sabe por que ele não quer? Porque é a restauração do nosso planeta. É a restauração do nosso planeta. Significa que os homens vão estar evoluídos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, porque quando o Messias vier, ele vai trazer tudo isso. Ele vai trazer tudo isso com ele, como eles não querem, porque eles querem continuar dominando, eles querem que continue a matança, que eles querem que continue o ódio implantado, eles querem que os pais e os filhos continuem brigando, que haja separação de casais, que tudo que está acontecendo, que haja essa roubalheira, que o pobre continue sofrendo e o rico continue mais rico. É isso que o lado negro da espiritualidade quer. Então ele vai combater até onde ele puder, gente. Enquanto ele puder evitar que isso aconteça, para ele é lucro, porque quanto mais energia ele precisa se alimentar, de que energia ele vai se alimentar se ele perder essa energia que é gerada negativa aqui na Terra? Fala. Ou você acha que todas as pessoas que morrem assassinadas não geram energia negativa? E muita. Por isso que tem esse ambiente pesado no mundo, né? Quanto mais guerra tiver, quanto mais matança tiver, mais energia negativa a gente está jogando para eles. Então eles não querem perder isso, é o alimento deles. É o alimento do lado negro. É o alimento do inferno. Essa energia negativa que a gente gera aqui com o ódio. Energia do ódio, energia do desprezo, energia da vingança, a energia do fuxico, a energia de falar mal um do outro. Isso aí é que dá energia para eles. Então, quanto mais isso tiver, melhor para eles. Então, claro que eles não querem que isso aconteça. Então, eles vão ficar lá cercando Jerusalém, vão ficar lá matando, fazendo aquela coisa toda, e incitando o povo judeu a fazer matança. Porque eles não foram criados para matar, eles foram criados para dar vida. Entende? Então, mas como é que Israel vai se defender? Enquanto o Messias não vier, ele vai ter que continuar fazendo isso. Em lugar da sua vergonha, está falando com relação a Israel, em lugar da sua vergonha terão dupla porção, e em lugar da afronta exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Você acha que eles querem que isso aconteça? Claro que não, porque o dia que isso acontecer, a terra será um paraíso. Enquanto Israel estiver em guerra, a terra vai ser o que está agora. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa e farei uma aliança eterna com eles. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Quer dizer, foi o que aconteceu, né? O judeu foi espalhado, né? Tem judeu para tudo quanto é lado. Tem sangue de Abraão para tudo quanto é canto dessa terra, desse planeta. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Você pode ver isso? Você pode olhar numa família descendência judia, e no Brasil são muitas, né? Só olhar o nome, você sabe que eles têm um pé, né? Tem um pé na descendência de Abraão,
Você pode olhar para eles e dizer: "São descendência bendita". Eu posso aqui, eu tenho muitos aqui na minha casa, minha família, né. Eu posso olhar para eles e dizer: "Vocês são descendência bendita do Senhor". E aí aí aqui já é o Senhor falando: "Eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus". Isso aqui já é Isaías falando, né. "Eu me regozijo muito no Senhor", por causa da esperança que ele tinha no coração, né, gente. Ele via tudo isso, o Senhor mostrava para ele, em visões, as reconstruções e tudo. Então, eu acho que quando Isaías morreu daquela forma horrível, eu acho que o espírito dele já tinha saído do corpo há muito tempo. Ele Eu espero em Deus que ele não tenha sentido, né. Eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois ele me cobriu com veste de salvação e me envolveu com um manto de retidão, como um noivo que se adorna com um turbante e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Nossa, coisa mais linda, Isaías se sentia assim, nessa alegria do Senhor, mesmo sofrendo, mesmo com tanta perseguição. E aí, eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Isso também aconteceu com Jesus. Isso também aconteceu com Jesus. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que ele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a retidão e o louvor perante todas as nações. E aí acabou o capítulo 61. De novo, o profeta está dizendo que é o Eterno que vai fazer brotar a retidão e o louvor. É Ele que faz brotar. Você sente isso na sua vida também? Eu sinto na minha. Eu já passei por todas as fases que um ser humano passa, desde pequenininha até agora. Todas as fases, de rebeldia, de descrença, de tristeza, de angústia, de achar que nada ia acontecer na minha vida, de pensar que tudo tinha acabado. Eu pensei várias vezes assim, claro, é a nossa história, a história humana, né, a história do ser humano é essa, a gente se desespera. Inclusive, outro dia eu tive uma experiência com uma das minhas filhas, e até saí no meio da chuva para encontrar com ela, que ela tinha saído para andar, porque ela estava muito, muito desgostosa, muito chateada. E eu falei para ela: essa foi a minha experiência, e quantas vezes eu já fiz isso? E eu sobrevivi. Você também vai sobreviver. Porque essa é a história humana, é a nossa história. É isso aqui, gente, o que nós estamos estudando. Isaías passou por todas essas fases, lembra? Ele passou por todas essas fases. Isaías já devia ter uns 30 e tantos anos quando ele teve aquela experiência no templo, quando o rei Uzias morreu. Ele não era novinho, não, ele já era um homem maduro, uns 30 anos no mínimo ele tinha naquela época. Ele já estava servindo como profeta. E o que que ele disse ali? Quando ele viu toda aquela cena diante dele, todo aquele louvor, aquela coisa linda, ele diz: "Ai, eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu estou vendo uma coisa que é tão pura, que eu não mereço, eu vou morrer, eu sou um pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou vendo o Senhor. Eu vou morrer, eu não vou sobreviver a isso". Mas aí um anjo veio e disse: "Não temas, Isaías". Pegou uma tenaz, pegou uma brasa e purificou os lábios do profeta, porque daquele momento em diante, a boca daquele profeta não pertencia mais a ele. Por isso que aqui no primeiro versículo desse capítulo 61 ele fala: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
Lembra? Purificou os lábios do profeta para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Foi naquele momento que o Eterno disse: Isaías, da agora para frente a sua boca é minha. Você vai falar aquilo que eu mandar você falar. Vai fazer aquilo que eu mandar você fazer. E aí o coitado do profeta teve que andar até pelado, né, gente? 3 anos. Para servir de exemplo para o povo de como é que eles seriam levados cativos. Primeiro foi Senaqueribe, né? Que veio da Síria e levou cativo os da Galileia, né? Os lá de cima de Samaria. O reino do norte foi levado cativo. Tentou pegar Jerusalém, não conseguiu, porque o Senhor não permitiu. Trouxe livramento, né? Mas aí o pecado de Manassés não deu para livrar de Nabucodonosor. Aí teria que haver uma purificação. E aí Nabucodonosor veio e completamente destruiu o templo e os muros. Levou tudinho do reino de Manassés para a Babilônia. Mas o profeta já não estava mais lá, porque já foi no final da vida de Manassés. E o profeta foi assassinado quando Manassés ainda era jovem, muito jovem, adolescente, na verdade. Amanhã nós estaremos lendo o capítulo 62, que é uma outra promessa. Esse final de vida do profeta, ele sabia que ele não ia ficar muito tempo, então ele deixou que o Senhor realmente usasse a boca dele para fazer profecias para o futuro, como a gente tem visto, né? Primeiro foi os 60, a glória de Jerusalém. Agora vem o ano da graça do Senhor, que é justamente o que Jesus leu em Cafarnaum 600 anos depois, se referindo a ele mesmo. E agora o 62 que a gente vai estudar amanhã é o novo nome de Sião. Yes. Talvez a gente até faça 2, por quê? Esse 62 é bem curtinho. Vamos esperar para ver, né? Porque você sabe que quando essas promessas são muito para depois da gente, depois que a gente vai embora, porque eu não acho que essas coisas vão acontecer antes, a Miriam chora muito, né? Então, fica mais complicado. Mas aí a gente estuda isso amanhã. Eu espero que tenha sido uma bênção para você, né? Hoje, a leitura desse capítulo 61. É um cântico lindo dele, né, gente? Um cântico lindo e faz referência também a Jesus de Nazaré. Você imagina Jesus lendo isso, aquela voz linda, maravilhosa que ele deveria ter, né? Deve ter sido tão lindo. Foi um silêncio total na sinagoga quando ele leu aqui esse capítulo 61. Silêncio total. E ele não falou nada depois, ele só disse: e hoje está se cumprindo essa profecia. A única coisa que ele disse. Ai, Jesus. Então tá. Fiquem com Deus, tenham um bom dia aí. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas se for agora à noite, boa noite. E se for durante o dia, bom dia. Fiquem com Deus e até amanhã com o capítulo 61, tá bom? Não, 62, 61 foi hoje. Capítulo 62. Estamos chegando no final, gente. Já estou com saudades.
todas essas profecias lindas. Então tá, tchau, tchau.